Começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, dentistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios pelo canal oficial do YouTube, pelo canal oficial da Abrace no YouTube, pelo Spotify, aí você procura por Gotas de Esperança no aplicativo, ou se preferir no site da Abrace, anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abrace Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. Hoje nós vamos conversar com o Fábio José Orsini Lopes. O Fábio é psicólogo, docente no Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, conselheiro titular do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Paraná. Ele também é conselheiro do 15º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. E nós vamos falar um pouco hoje sobre psicologia e política de drogas. Fábio, professor Fábio, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Nós agradecemos a sua participação, a disponibilização do seu tempo, do seu conhecimento aqui para o nosso canal. Tudo bem? Olá, Cristina. Olá, meus colegas que estão nos ouvindo. Eu quero começar agradecendo a gentileza do convite. Prazer enorme para mim poder trocar essa ideia com vocês. É uma honra. Vida longa, abrace e a seus associados. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Fábio, como é que você percebe a evolução desse debate sobre o uso terapêutico da cannabis dentro da psicologia nos últimos anos? Essa pergunta já a gente vai passar quanto tempo aqui? 2 dias conversando, né? Porque é uma pergunta realmente que demanda bastante contextualização para o nosso ouvinte. Eu vou tentar ser o mais breve possível. A gente vive um momento de mudanças, obviamente, do ponto de vista da assimilação da psicologia, na sua relação com a planta, né? Eu vou falar amplamente, na sua relação com os usos tanto terapêuticos quanto culturais da cannabis. Então, existe sim um movimento de transformação, o próprio sistema conselhos de psicologia, através de GTs em diferentes regionais, também no próprio Conselho Federal, tem discutindo as relações entre psicologia, cannabis e outras substâncias, como principalmente as chamadas psicodélicas, que hoje elas têm potenciais, né, associados a terapêuticos e saúde mental já identificados. Então, existe, sim, um certo movimento. Agora, por outro lado, a gente tem, talvez, a grande maioria, tanto dos profissionais quanto das formações em psicologia hoje no país, muito ainda sem metabolizar esse debate e sem conhecer mais profundamente esse debate, a não ser por uma perspectiva mais classicamente, né, proibicionista, estigmatizadora e patologizante, que são as coisas que a psicologia precisa combater e evitar, principalmente. Então, eu diria que há um movimento de aceitação, né, um movimento principalmente político, inclusive, também como os associados da Abrace, são sempre pessoas que estão no front, pessoas que fazem
uso de derivados, pessoas que precisam de acesso a medicamentos à base de cannabis e derivados, é que pressionam, né? Pressionam as instituições que tocam os movimentos. Então, nesse sentido, há alguns GTs em andamento aí no sistema conselhos e há debates dentro da academia, há universidades fazendo debates, mas ainda falta a formação e a própria cultura, né, do fazer em psicologia, abraçar o tema e saber que é com a gente, esse tema é diretamente com a gente. Era isso inicialmente. Obrigado. E em relação à formação em psicologia, a graduação, tem tido espaço para discutir o uso terapêutico da cannabis? Como é que o tema aparece nos currículos de graduação em psicologia nas universidades? A academia está falando sobre isso? Então, grosso modo, não aparece formalmente nos currículos, na grade, né, de graduação de ensino, isso raramente aparece, a não ser como um recorte muito específico, ou em psicopatologia, ou em psicofarmacologia, mas aí depende muito da abordagem que o próprio professor vai conduzir os debates. Mas eu digo para você que, em termos de matriz curricular, em termos de estrutura da formação brasileira em psicologia, esse tema não é bem assimilado e bem debatido, não. Falta muito caminho a percorrer, muitas reformas curriculares precisam acontecer, como um todo em relação à política sobre drogas, né? Não apenas em relação a cannabis e seus usos terapêuticos barra recreativos, porque eu sei que não é um assunto da Abraço, mas é um assunto da psicologia, os usos culturais chamados recreativos ou usos adultos. Então, a gente está atrasado, Cristina, está atrasado na formação, está atrasado, ainda que tenhamos nas universidades pontuais pesquisadores, ou orientando pesquisas, ou fazendo projetos, né, de extensão, ou eventos. A gente tem eventos aqui e ali na relação entre saúde mental, cannabis e, como eu disse, também psicodélicos, isso também acontecendo. Mas não é ainda algo que a graduação, né, a base discute, bem discute, ainda não é. Eu diria mais ou menos isso. Eu acho que de uma forma em geral, né? Porque nem o currículo de graduação de formação em saúde, como médicos ou enfermeiros, enfim, não tem nenhuma disciplina focada em sistema endocannabinoide, ensinar os futuros profissionais de saúde, principalmente os que vão para a linha de frente ali no SUS, né? Que teriam que saber bastante, porque já é uma realidade. Então, as academias que se cuidem e que corram atrás aí do prejuízo. E eu diria até que a psicologia até não estaria tão mal em relação ao patamar de debates que outras categorias. Você citou a formação em medicina e ela é essencialmente não apenas conservadora, ela não assimila, né, contemporâneos debates, ela ainda é muito reacionária e preconceituosa em relação aos alcances de uso terapêutico da cannabis e derivados. Basta ver que ainda você ouve a maioria dos médicos, principalmente psiquiátricos, associando o uso recreativo com episódios de psicopatização, né? A síndrome, o pessoal fala que vai desenvolver uma síndrome amotivacional, isso é muito comum ainda na literatura, e esses debates são frutos do proibicionismo, da ignorância em relação à planta. Então, eu faço aqui a crítica da formação brasileira em relação ao tema nas suas profissões diferentes, tá, que lidam com saúde e questões sociais. Agora, falando em leis, a lei de drogas vigente hoje no Brasil, ela precisa ser revista, ela precisa ser modernizada? Quais são os pontos que ainda estão atrasados, que ainda precisam melhorar e para vir de encontro a uma realidade, né? Que a lei precisa contemplar a realidade. A lei também, ainda que a gente possa reconhecer alguns avanços que incorporam o patamar internacional de debates, o patamar internacional de debates gira em torno dessa oposição entre proibição e antiproibicionismo, né? O chamado antiproibicionismo, que tem diferentes vertentes. A gente tem países que vão até as regulamentações dos usos de substâncias, até a pura e simplesmente não penalização criminal de alguma substância.
a gente está a meio caminho. A gente tem uma última grande alteração, foi em 2006. A lei de 2006, ela tentou fazer essa distinção entre pessoa que faz uso e pessoa que faz o comércio de substâncias, né? Ocorre que, não havendo objetividade nessa distinção, a gente teve como consequência um encarceramento maciço, um crescimento maciço de encarceramento, muito bem setorizado socialmente, em termos de classe e raça, né? A gente tem um comércio somente varejista e comércio pequeno, comércio que é grandemente encarcerado, enquanto o grande tráfico continua com seus braços e tentáculos, tanto no sistema de justiça, quanto entre parlamentares, né? Hoje há uma relação muito estreita e direta entre tráfico, grande tráfico de drogas e política. A política brasileira hoje, ela se financia muito e tem relações próximas. Então, esses debates não alcançam, a legislação não alcança, ela faz essa tentativa de distinguir pessoa que faz uso de pessoa que comercializa, e aí, sem haver objetividade, houve um crescimento vertiginoso de encarceramento, ainda que a gente não tenha pena, punição para a pessoa que faz uso, né, aí, pela letra fria da lei. Aí, em 2019, a gente teve outras transformações na lei, pontuais. Elas sinalizaram para aqueles conceitos que são errados de antemão, que é opor redução de danos à abstinência, né? Como se qualquer redutor de danos tivesse interesse que as pessoas façam uso de alguma droga. E o antiproibicionismo também não tem interesse em que as pessoas, e muito menos faz propagandas ou apologia, né? Mas essa alteração de 2019 apontou para um modelo chamado modelo de abstinência, o que o objetivo seria, né, percorrer a abstinência, o que, repito, é um erro. Agora, independente de ano, independente de transformação, a lei como um todo ainda é muito infantil e muito simplista, porque ela fala, por exemplo, no seu preâmbulo, de um ideal de uma sociedade, tudo entre aspas, né, livre das drogas, e isso é de uma infantilidade muito aguda, porque são substâncias que acompanham a humanidade por todo o tempo, e a gente sabe disso, as pessoas bebem, tomam medicamento, as pessoas fazem usos tanto sociais, recreativos, quanto de cuidados de saúde, de diferentes tipos de droga, e ainda que as legislações não incorporam nem essas finezas, e muito menos discussão sobre, por exemplo, medicalização da sociedade. As leis de drogas, elas não trazem isso nos seus artigos. Então, elas são ruins, são limitadas, com pontuais progressos, mas haveria que se fazer, sim, uma nova formulação de política. Aliás, há em aberto, nesse momento, até fim de abril, se eu não me engano, está em aberto uma consulta pública para a elaboração de um novo Plano Nacional de Política sobre Drogas. Fica aí o recado, dá uma gugada aí quem estiver ouvindo, consulta pública, política sobre drogas, que você vai ver que vai ter uma consulta pública em aberto, o governo federal, através do seu Ministério da Justiça. Veja só, quem toca a política nacional sobre droga está no Ministério, principalmente no Ministério da Justiça. O Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, pertence ao Ministério da Justiça. O presidente é o ministro da Justiça. Então, esses erros são históricos e são muito simbólicos de como a proibição e as formas de lidar com o tema estiveram presentes na nossa sociedade. Não é a saúde, principalmente, que encampa o debate, ainda que tenhamos, né, tanto a justiça quanto o desenvolvimento social fazendo coisas, cada um no seu quadrado, né? Mas eu vejo por aí. Então, no caso, esse debate deveria estar sendo alavancado pela saúde, pelo Ministério da Saúde, não da Justiça, porque como a gente sabe, né, isso aí é uma questão de saúde, né? Não, é evidente que é uma questão de saúde, é uma questão multidisciplinar, obviamente, que tem desdobramentos para a justiça, tem desdobramentos para a economia, tem desdobramentos para a cultura, então, mas é um assunto de saúde, né? O uso e o abuso ou não de substâncias psicoativas são sintomáticas de condições de saúde de uma dada população. Então, é o Ministério da Saúde que deveria, assim como os conselhos de controle social,
Você citou, e eu fiz questão de mencionar a participação no Conselho Estadual, que eu faço parte, há muito tempo já faço parte de Conselho de Controle Social sobre Drogas, seja tanto municipal quanto estadual, e, em geral, também são estruturas relacionadas às secretarias de segurança. No caso do Conselho Estadual do Paraná, está alocado na Secretaria de Segurança, o seu presidente é o secretário de Segurança Pública, né, policial de carreira, aí. Então, a gente tem erros estruturais nas políticas sobre drogas. A gente está lidando com o tema pela lente equivocada, pela perspectiva equivocada, pois é uma questão, sobretudo, majoritariamente de saúde. E, professor Fábio, voltando aí para o assunto da academia, existe resistência dentro da academia, dentro das universidades, para tratar o assunto, o uso terapêutico da cannabis como possibilidade? E de onde vêm essas barreiras? Existe. Bom, pois é, não deveria existir, né? A universidade é, por essência, aquela esponja da diversidade. A universidade, na verdade, é uma pluriversidade que existe, que deveria existir, porque o objeto, tratar o objeto de forma científica é tratar o objeto sem preconceitos e sem senso comum e sem repercutir aquilo que a sociedade certa ou erradamente fala. A sociedade ela tem limites para a compreensão de determinados temas e esse é o papel da universidade, é trazer a luz a um debate que está obscurecido. Então, não deveríamos haver nem preconceitos e nem receio de lidar com o tema abertamente, de pesquisar o tema abertamente, de trabalhar o tema com a população abertamente, mas sim, nós temos, sim, como temos em todo lugar, a universidade não é um lugar à parte da sociedade, porque também lá na universidade ela repercute, sim, os preconceitos morais, né, principalmente historicamente morais, e no caso da cannabis no Brasil, em particular, esses preconceitos eles são historicamente explicados e justificados. Tem uma relação muito, muito direta com o próprio racismo brasileiro, né? Existe uma relação muito direta entre cannabis e racismo estrutural brasileiro, assim como perseguição em certas etnias, né, a certos modos de viver, e as legislações brasileiras de perseguição a essa planta, elas têm total relação com esses elementos. Então, essa planta é um objeto que nos dá oportunidade, que dá oportunidades várias para a universidade. A universidade pode entendê-la dos pontos de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da saúde, né? Do ponto de vista antropológico até, a gente tem usos de cannabis milenares, né? Essa relação da planta com a humanidade também é nosso objeto. Então, eu amo o objeto cannabis porque me dá oportunidade, milhares de oportunidades de trabalhar aquilo que a universidade tem que fazer, que é pegar um objeto e dissecá-lo, compreender, transpor esse entendimento para a sociedade. Maravilha. E o Conselho Regional de Psicologia aí do Paraná tem alguma diretriz, algum movimento sobre o uso terapêutico da cannabis, sobre esse assunto? Pois os conselhos, eles estão sujeitos aos seus plenários. Os plenários são eleitos, né? A categoria elege os plenários a cada 3 anos. Inclusive, a gente está no momento de inscrição de chapas para o próximo triênio. Então, os conselheiros, eles meio que pautam o patamar dos debates. Claro, claro que cada conselho tem funcionários, trabalhadores que não são eleitos, eles são trabalhadores das autarquias e que também desenvolvem pesquisas e trabalhos, mas os conselhos de psicologia estão sujeitos aos seus plenários. Então, nesse momento, a maioria dos plenários dos sistemas conselhos são progressistas, eles encampam o debate, eles trabalham com a perspectiva, né, despatologizante, desestigmatizante das pessoas que fazem uso, né, o patamar antiproibicionista. Isso está presente na maioria atual, acredito eu, ouso dizer. E assim como no 08, aqui o nosso Conselho do Paraná e no Federal. A ponto de que, recentemente, a gente tem feito eventos, né? Eventos que levam o nome Psicologia
E aí, maconha tem sido o signo utilizado pelo sistema conselhos, não à toa, né, a utilização do signo maconha, isso também tem explicações várias, e psicodélicos. Então, eu cito recentes congressos, o Congresso Brasileiro de Psicologia, Maconha e Psicodélico aconteceu em Brasília, recentemente aqui no Paraná, dentro do Encontro Paranaense de Psicologia, foi realizado um fórum Psicologia, Maconha e Psicodélicos. Existe, como eu falei, alguns grupos de trabalho discutindo isso, né? E aí de várias perspectivas. Tem pessoas que não são pesquisadores ou do meio e aparecem para entender. Olha, eu tenho um paciente que ele faz uso, o paciente ele faz uso, né, cultural, recreativo, eu preciso de orientação. Ou então, paciente refratário a medicamentos tradicionais para epilepsia, aparece perguntando. Aí eu fiquei sabendo dos derivados de óleo aí, como é que eu posso me orientar e tal. Então, a psicologia precisa compreender o tema, não só como movimento social, ativismo, não é isso. A psicologia precisa entender como uma prática e uma necessidade de orientação da população a respeito da cannabis e dos seus usos, né? E você acredita que a psicologia tenha um papel para desempenhar nessa construção de uma política de drogas mais humanizada, baseada em evidências, menos infantil, como você disse? Qual que é o papel da psicologia nessa construção? Bom, a psicologia tem um enorme papel, uma enorme responsabilidade, porque é uma das instituições, vou chamar a psicologia de uma instituição também, mas uma das instituições sociais que tem como objetivo na vida, assim, essa busca por eu vou usar a expressão esclarecimento, um esclarecimento iluminista, né, no sentido kantiano, a busca pelo entendimento das coisas, né? Então, a psicologia precisa se arvorar desse dever de conduzir debates, de orientar a população a respeito dos temas, além da necessidade de compreender uma planta que está há milênios presente na humanidade e diferentes padrões de uso, tanto culturais quanto terapêuticos. Então, a gente tem vários deveres, né, e responsabilidades, e a condução desse debate precisa sim contar com o trabalho, com o papel da psicologia e dos psicólogos e psicólogas. É uma convocação que a psicologia tem que fazer para os colegas que atuam, independente da área, porque, sei lá, o cara trabalha na área de psicologia do trabalho, trabalha numa empresa, psicólogo da empresa, pois você tem que saber que o seu trabalhador ali nessa empresa faz diferentes tipos de uso de várias substâncias, que vão, né, desde o consumo de medicamentos de forma desregrada, consumo de álcool de forma desregrada, consumo de cannabis. Vai ter hoje tem as chamadas drogas de desempenho profissional, bastante consumidas hoje pela sociedade, né? Tem vários nomes comerciais, não vamos citar aqui, mas são substâncias que ampliam a capacidade de foco, concentração, né? E muita gente, inclusive estudantes, a gente acompanha a molecada nas universidades, uma molecada toma para estudar, toma para fazer prova, toma para fazer concurso, né? E são substâncias com alto potencial psicoativo, potencial de adição, né? O chamado potencial de uso abusivo, e largamente consumidas pela sociedade. Se a psicologia não tem uma responsabilidade diante disso aí, eu não sei mais qual é a responsabilidade nossa. Então, a gente tem muitas responsabilidades no tema política sobre drogas. Aproveitando esse gancho, que nem estava aqui na minha fala, mas eu quero conversar com você sobre isso. A gente vê nos Estados Unidos uma crise sem precedentes de uso abusivo de opioides, inclusive de uma massa aí de pessoas que estão em situação bem complicada, em situação até de vulnerabilidade aí por causa disso, né? Então a gente tem uma indústria que libera o uso de opioides e uma sociedade que condena o uso da maconha, né? Seja ela de forma de uso adulto ou de uso terapêutico, enfim. A gente também tem no Brasil um pouco dessa crise do opioides, né? Muitas pessoas estão tratando, fazendo uso abusivo dos opioides, né? É, o,
o exemplo estadunidense é sempre, para nós aqui, o Brasil gosta de olhar bastante para os Estados Unidos, tanto para o bem como para o mal, né? Tanto como modelo a ser seguido, quanto como sociedade decadente. E não faltam exemplos de uma sociedade em decadência para nós, e o uso abusivo de opioides é um dos elementos bastante preocupantes. Tem elementos aí que não são apenas de comércio, de economia, de acesso a esses medicamentos e substâncias, como também culturais. A gente ainda não tem um problema de saúde pública sobre consumo de opioides no Brasil. Não temos ainda, tem já relatos de problemas de uso de opioides, mas eu repito que há um caldo aí de economia, um caldo cultural que nos diferencia. Eu não sei se mesmo que haja um acesso ampliado e facilitação de compra, eu não sei se a gente teria tanto consumo espraiado de esse tipo de droga, né? Os chamados opiáceos. Agora, a coisa de quais países liberam não, legalizam ou regulamentam e por que fazem isso, não tem nada a ver com saúde, realmente, porque você vê, o impacto dessas drogas legais e comercializadas legalmente é muito maior do que o impacto das chamadas drogas perigosas, que a sociedade vê como perigosas, né? E no Brasil não é diferente. Nós temos um grande impacto social e em termos de saúde coletiva no Brasil hoje, ainda é álcool e ainda é medicamentos psicotrópicos. O Brasil é consumidor, um dos campeões mundiais de consumo de medicamentos psicotrópicos, muitas vezes em desacordo com receituários e até sem prescrições. Nós temos muitas pessoas no Brasil que tomam medicamentos sem prescrição nenhuma, medicamentos falsificados, contrabandeados, né? E o consumo de álcool também super legalizado. Então, de fato, o que é legalizado, porque e quais a relação disso com a saúde, o raciocínio não é assim. E a mesma coisa o tabaco, né? Que ainda que nós tenhamos no Brasil uma política de controle do tabaco que é considerada modelo, nós temos hoje já fenômenos de uso de, né, os chamados equipamentos eletrônicos de fumar, também hoje com uma preocupação de saúde que tem que ser, outra estratégia tem que ser pensada, e ainda não conseguimos fazer essa estratégia, porque a comunicação das empresas e da indústria que faz a venda disso é muito melhor, muito mais sedutora do que a gente consegue falar. Então, a molecada voltou a fumar, mas não voltou a fumar o tabaco, não voltou a fumar cigarro, igual a minha geração, a nossa geração fumou ainda. A minha geração talvez tenha sido a última que fumou ainda. A da minha mãe, do meu pai, era aquela coisa assim, vendida no cinema, né? A ideia de ascensão, a ideia de liberdade sexual estava muito relacionada para a mulher com o cigarro, né? Isso fez uma cabeça, quase que metade da população fumava há 30, 40 anos atrás. Hoje, a molecada não fuma tanto o tabaco tradicional, mas começa a fumar, começa a ter uma relação com essa substância, com esses dispositivos eletrônicos, o que é bastante preocupante também. Então, é tudo muito mal feito, Cristina, tanto o debate, tanto a disposição das instituições para lidar com o tema, a legislação para lidar com o tema, os entendimentos sociais sobre drogas são super mal formulados, e é por isso que a gente tem tanto problema com isso. Agora, do seu olhar aí, da sua perspectiva de docente, de professor, de psicólogo, explica para a gente por que o álcool é a pior das drogas. A gente debate isso e às vezes as pessoas não conseguem compreender. A gente compra uma latinha de cerveja em qualquer esquina, né? É regulamentado, não pode vender para menor, mas qualquer pessoa tem acesso a comprar. Por que o álcool, em termos sociais, em termos fisiológicos, é pior do que a maconha, por exemplo? Você veja, eu procuro, eu particularmente, evitar esse escalonamento do que é pior, sabe? Porque é evidente que as pessoas desenvolvem relações com substâncias, com um conjunto de chaves que vão dar mais ou menos, podem dar mais ou menos repercussões, mas no caso do álcool nós temos sim algumas explicações, né? E elas são, não é sobre a nocividade a priori da substância, né? Tem pessoas que sabem lidar muito bem com o álcool, né? Trabalham, se cuidam, fazem, sei lá, uma rotina de cuidar de exercício, se alimentam bem, têm, né, interesses diversificados, são bons pais,
bons maridos e toma a sua cerveja, ou toma até o seu uísque, seja fim de semana, ou seja o seu vinho, cozinhando, toma uma taça de vinho enquanto cozinha em casa e tal. Ninguém há de falar que isso é problemático, e há, inclusive, que se reconhecer o potencial prazeroso, que esse prazer, porque essa coisa do que é recreativo versus o que é terapêutico, ela fica um pouco perdida quando a gente lembra que o que é terapêutico, ou melhor, o que é recreativo, ora bolas, é terapêutico, né? Então, tem aquela famosa frase, né? Ninguém faz amigo bebendo leite, né? Para nos lembrar que é o álcool que dá muitos elementos de ligação social, de identificação, de afetividade com as pessoas. A gente celebra com o álcool, a gente vai para um casamento, a gente bebe, a gente vai para uma formatura, a gente bebe, a gente vai para um batizado de criança, a gente bebe. Então, é uma substância largamente presente na nossa cultura, e não apenas presente na cultura, como estimulada. Não faz muito tempo também, a gente tinha publicidade de cerveja, as mais criativas publicidades de cerveja, sendo veiculadas às 9 da noite, durante o pico de Ibope que nós tínhamos em novela da TV aberta, né? 80% da população estava assistindo propaganda de cerveja há 2 décadas atrás, toda santa noite, em casa. As crianças estavam vendo isso, né? Isso hoje é mais regulado, não há mais publicidade de cerveja em TV, nem nada, assim como de tabaco, isso foi controlado, mas a gente vem desse caldo cultural de incentivo, de não apenas permissão, não apenas. A gente, sei lá, a gente tem atividades esportivas em que são patrocinadas por álcool, né? Tipo, o automobilismo ainda é patrocinado por álcool e tabaco, muitas vezes. Os caras vão para o palco e tomam champanhe, entendeu? Eles não tomam Yakult lá, o leite. Então a gente tem, eu falei uma marca aqui sem querer, desculpa. A gente tem várias explicações do porquê. Aí sim, do porquê o impacto da substância álcool na sociedade é tamanho hoje em dia, ainda é, né? A grande maioria de mortes associadas ao uso tem a ver com álcool. A grande maioria de violência no trânsito, de acidente, tem a ver com álcool, né? Grande violência de traumas que chegam nos hospitais diariamente tem muito a ver com álcool. Então, a gente precisa de uma educação, não é de proibição, de novo, não é de uma lei seca que a gente precisa, obviamente, mas a gente precisa de transformações da cultura e de educação para a relação das pessoas com substâncias. Violência doméstica também, né? Muitas mulheres sofrem violência doméstica exatamente por essa questão, né? Professor, como que os psicólogos podem atuar para garantir que seus pacientes tenham acesso a tratamentos sem estigma? Acho que a primeira coisa é que todo profissional tem que ter essa visão desestigmatizante, despatologizante, pelo olhar antiproibicionista, né? Tecnicamente orientado, e saber o mínimo. Você pode não ser da área, você pode não trabalhar, não ser um pesquisador sobre drogas, mas você precisa saber o mínimo para poder orientar o seu paciente nas melhores práticas que até aqui tenhamos como estabelecidas. E aí o papel de associações como a Abrace é também fundamental para receber pessoas que não têm informações, para não tem conhecimento sobre como acessar as possibilidades terapêuticas dessa planta. Então, o profissional da psicologia precisa saber dizer quem trabalha com isso, quem faz o quê, saber orientar sobre isso, ao mesmo tempo que a formação aguarda aí a acolhida do tema, para que a gente já comece a ter uma geração de psicologia daqui a pouco, sabedora do mínimo, né? Sabedora do mínimo. Isso é um objetivo nosso no curto prazo. E agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, professor, quais são as fontes ou referências que você recomenda para quem deseja se aprofundar na relação entre psicologia, política de drogas e uso medicinal da cannabis? Olha, de bate pronto, assim, é uma pergunta bem, né? A gente precisaria organizar uma bibliografia gigante aqui. Mas, bom, nossas referências maiores, talvez a gente começa com o Carlini, que é o nosso pai, assim, né? O professor Elisaldo Carlini é uma referência maior, já
já nos deixou, mas hoje todo mundo que vai estudar sistema, né, endocannabinoide, que vai estudar uso terapêutico, começa por aí. Nós temos vários cursos aqui e ali acontecendo de uso terapêutico, né? Tanto as associações, elas têm suas formações, a Brás tem sua formação também, a gente pode recomendar formações de associações. Outro pesquisador muito, não é da psicologia, mas que é muito abraçado por todos nós, é o neurocientista professor Siddhartha Ribeiro. O professor Siddhartha é outro especialista, um dos que, para quem vai começar a estudar o tema, é uma referência para começar a ler, né? Além de todo aquele pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto do Cérebro, né? A Unifesp tem outro histórico centro de pesquisa sobre cannabis. Então, essa galera é o pontapé inicial que a gente daria. Eu devo ter deixado, obviamente que eu deixei muita gente boa sem citar, mas para dar um primeiro passo, essa galera já nos orienta. Maravilha, professor. A gente está chegando aqui ao final da gravação. Queria pedir, então, para você se despedir, deixar seu recado, sua mensagem, para a gente poder encerrar e te agradecer a participação mais uma vez. Cristina, eu que agradeço, fiquei muito feliz de poder contribuir minimamente, né, com a história, a bonita história da Abrace. Eu quero deixar um beijo para todo associado aqui, vida longa para a associação e esperar que um dia a gente vai olhar a proibição e o encarceramento de pessoas por causa dessa planta, como talvez a sociedade vê hoje, sei lá, a Inquisição, né? Falou, meu Deus, como foi possível aquilo, né? E que essa redescoberta da cannabis ela seja não apenas por conta da economia, dos seus potenciais lucros, que eu acho que essas são as grandes forças, nós sabemos disso, mas que sim também um viés sobre a saúde, um viés humanizado e de reconhecimento da importância dessa planta para a nossa sociedade. Obrigado, abraço, obrigado, Cristina. Grande beijo. Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no canal do YouTube da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá.